Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos agora à apresentação da segunda parte da obra O Céu e o Inferno, continuando assim os nossos estudos. E o que é a segunda parte do livro são apresentações de 66 vidas reencarnatórias. Não é fofoca espírita, sempre falo isso, porque às vezes a gente adora uma fofoquinha espírita. Então, tem 66 casos do livro Céu e Inferno. Não é fofoca espírita. São espíritos que se colocam de forma desnudada das suas reencarnações para que a gente possa compreender de forma concreta, e a gente vai ver isso ao longo dos estudos, porque nós vamos estudar em separado, nesse estudo do livro Céu e Inferno, cada um desses 66 casos. Nós vamos perceber que falamos cada história reencarnatória, fala muito particularmente a cada momento da nossa existência. E não é só a nossa reencarnação no global, mas a cada momento da nossa reencarnação, muitas das vezes são as apresentações dessas almas de forma desnudada, as suas experiências da vivência da lei de Deus, na vivência da compreensão da lei de causa e efeito, das leis divinas, as leis morais que estudamos desse livro dos Espíritos, que fundamenta no Evangelho segundo o Espiritismo e que vai nos fortalecer nas nossas vivências da vida diária. Porque, como nós falamos no encontro passado, a doutrina espírita ela não é mais uma vã filosofia que se fica somente no campo da ideia, e sim traz concretude da nossa vida diária. Por isso nos encoraja, nos traz fortalecimento na fé para permanecermos dessa forma perseverantes, decididos na nossa caminhada reencarnatória, para cumprirmos aquilo que viemos efetivamente realizar e que nós não precisamos de uma revelação, como nos fala Leon Denis, nas leis de destino, na Lei dos Destinos, no livro O Problema do Ser e do Destino, que basta que silenciemos as nossas almas e corações e observemos nossa existência na nossa vida diária, que efetivamente saberemos o que teremos na reencarnação, a realizar, nas virtudes que teremos que desenvolver, as qualidades que viemos conquistar. Então, nessa segunda parte, logo no início, Allan Kardec fala sobre esse momento da passagem, do momento do desencarne. Que esse momento de desencarne, que nós vamos também estar estudando de forma mais aprofundada. Temos livros findos na codificação, que nos traz esses relatos próprios, ali no caso de André Luiz, também será usado muito com grande orientador, para que a gente possa desnudar essas compreensões no momento do desencarne. E após essa introdução, nós vamos estudar efetivamente os 66 casos, como foi separado por Kardec, que caracterizou esses 66 casos. Ele criou categorias e que vai iniciar pela categoria de espíritos felizes. Nessa categoria nós vamos compreender quais almas que vêm nos trazer os seus relatos, como se chegou a essa compreensão, para ser categorizado, como Allan Kardec realizou, e o que esses espíritos efetivamente realizaram, não somente na reencarnação aqui presente. Isso que é muito interessante. E nessa segunda parte do livro, Céu e Inferno, porque não se observa somente a reencarnação pontual presente do relato, mas sim o histórico breve e obviamente mais sucinto, de forma educacional e instrutivo, para nós compreendermos por que hoje inaugura essa categoria. O senhor Sansão, que inaugura a categoria dos espíritos felizes, hoje pode ser considerado dessa categoria de espíritos felizes. E logo depois vem a condição mediana, em seguida espíritos sofredores, logo após os suicidas, seguindo a sequência criminosos arrependidos, espíritos endurecidos e finalmente expiações terrestres. Mais e mais interessante de todas essas categorias, às vezes a gente pode se assustar. Espíritos sofredores, suicidas, criminosos, arrependidos, espíritos endurecidos. Como assim? E com calma, não nos assustemos, apenas nos despojemos dos nossos preconceitos, das nossas ideias, das nossas ideias preconcebidas, porque nós vamos aprender, na verdade,
dentro dessa categoria de espíritos sofredores, suicidas, espíritos endurecidos, como é na verdade a relação da lei de causa e efeito. Porque o grande tesouro que nós podemos assim dizer, de forma que temos na nossa existência, é a boa utilização do nosso livre-arbítrio. O que essas almas vêm pela grande misericórdia de Deus, e por isso que eu digo que esse livro é um grande xodó, porque em qualquer tempo poderíamos buscar fortalecimento dentro dos estudos e dos relatos para a nossa vivência na vida diária, para a dificuldade que estamos a realizar e porque vamos compreender se essas almas efetivamente conquistaram e superaram e trazem os seus exemplos. Nós também conseguiremos, e essa é a grande fortaleza que a doutrina dá na nossa vida, após compreendermos que o nada não existe, que efetivamente somos espíritos imortais, cujo caminhar final é de encontro com a felicidade inalterável de estarmos unos com Deus. Essas almas nos presenteiam com essa grande oportunidade de sermos arquitetos e construtores da nossa reencarnação, construtores da nossa felicidade, que a gente possa aproveitar e se deliciar, que existem almas que nós vamos nos apaixonar pelas suas existências reencarnatórias, pelos seus relatos de vida, pela compreensão do amor de Deus. Na verdade, quando vamos estudando a história desses espíritos, que pela grande misericórdia de amor, nos desnudam, nos traz, nós vamos conhecendo a história da nossa própria reencarnação, da nossa própria imortalidade, mas com um adentro, com esperança, com fortaleza de nossa fé, para permanecermos firmes. Vamos iluminar nossa esperança, vamos descobrir que aonde estamos, de forma que estamos evolutivamente enquanto espíritos, estamos em condições plenas e integrais para movermos o nosso progresso. Então que a gente possa, ao longo desse estudo do livro Céu e Inferno, se permitir se apaixonar por si mesmo, se apaixonar pela sua própria trajetória reencarnatória, porque a trajetória reencarnatória de cada um de nós, lembre-se disso, é singular. Nós não caminhamos solitários, mas caminharemos de forma singular, que cada um de nós, sem dúvida alguma, traça uma linda e magnânima história de amor com Deus. E a doutrina espírita, ela permite e nos dá plenas condições, da forma lógica, racional, através da emoção direcionada, sempre para o bem, para o amor. Vamos nos apaixonar por nós mesmos, apaixonarmos pela nossa história de espíritos imortais. Se estaremos na categoria de espíritos sofredores, criminosos, arrependidos, não importa. O que importa é a decisão efetiva que estamos fazendo hoje na nossa existência, para concretizar de forma mais magnânima, mais salutar a ação de nosso livre-arbítrio, que a gente possa se apaixonar pela nossa alma, pelo espírito que somos. E o livro Céu e Inferno nos dá essa condição, nos dá a condição de encontrarmos em cada um desses 66 relatos, não história de espíritos distantes de nós, mas a história de cada um de nós. E descobriremos que a nossa essência maior, que somos filhos de Deus e que Deus muito nos ama. Isso é muito importante, Deus nos ama. E caminhando nesses 66 casos do livro Céu e Inferno, que vamos sentir a magnitude do amor de Deus, a magnitude da misericórdia, algo para nós imensurável, impossível de descrever na linguagem ainda de encarnado, muito limitado, mas impossível não sentir em nossa alma. Tenho certeza absoluta que após a concretização do livro, do estudo desse livro maravilhoso, Céu e Inferno, não seremos mais os mesmos, pois ouviremos sempre no ressoar de nossas almas, independente das escolhas equivocadas que fizemos na nossa vida, caminhada de espíritos imortais, o que Leon Diniz nos fala, a alma avante, seu voo é sempre para mais alto, A alma avante, seu voo é sempre para mais alto. Então vamos começar, já estamos começando o estudo do livro Céu e Inferno, muita perseverança aí no nosso estudo, tem muita coisa pela frente, como eu sempre digo, nós estamos apenas no início, mas muita força, vamos estudar esse livro maravilhoso, mais um livro maravilhoso de Kardec. Bons estudos!